Xavá, meu povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito mais do que bem. Sejam bem-vindos a este canal, ao Bebel Tarô. E essa é uma leitura para todos vocês, aquarianos e aquarianas, para o mês de março de 2026. Gente, eu tenho um convite muito especial para oferecer a vocês. A partir de agora, do dia 3/3, nós vamos iniciar uma nova turma do curso intensivo de tarô, a Jornada do Tarô, que é um curso oferecido por mim, né? Nele nós vamos aprender todos os arcanos, os 78 arcanos, né? Dos maiores, os menores, as figuras da corte. Esse curso é para você que está procurando simplesmente autoconhecimento, ou se você quer se profissionalizar assim como eu e viver de renda integralmente com o tarô, ou se você procura para jogar somente para você, para conhecidos, para amigos, esse curso também é para você. Além dos arcanos, nós vamos ver também como é a ética das consultas, metodologias, PDFs gratuitos, uma comunidade inteira para você tirar dúvidas, apoio, suporte, enfim, tá muito bom. Mais informações você encontra aqui embaixo na descrição deste vídeo, junto com o mesmo número que é para consultas particulares, caso você sinta no seu coração de passar por uma consulta particular comigo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, a curtir logo de início e a encher aqui embaixo de comentários, e se aparecer o botãozinho de hypar, pode hypar, eu deixo, tá bom? Porque essas pequenas atitudes ajudam demais esse canal a continuar a crescer cada vez mais. Let's bora? Vamos nessa? Vamos lá, sem mais recados, vamos ver aqui o que tem para vocês, aquarianos e aquarianas. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, ou se você gostou desse título, se sentiu chamado por esse título, saiba que há alguma coisa que essa mensagem é para você. Primeira carta que sai é depois da consumação. Depois da consumação. Xixi, titi, titi, xixi. O que eu tô sentindo? O que eu peguei aqui, né? Aquário é como se passou o carnaval, um exemplo, né? Passou o carnaval ou passou algum êxtase, passou alguma grande coisa na sua vida e agora você tem que lidar com a realidade e as consequências dessa consumação. Quem aqui já consagrou alguma coisa, alguma medicina, ou participou de alguma consumação de alguma coisa, sabe que depois da consumação a gente tem que lidar com a realidade. Por exemplo, a gente teve um grande jantar, né, aqui na minha casa. E depois a gente tem que ser no minimamente colaborativo e auxiliar o anfitrião a organizar as coisas. Né? Tipo assim, foi lindo, foi espetacular, teve uma ótima música, uma ótima comida, o olfato, os aromas estavam maravilhosos, a conversa, o papo, a música estava linda, maravilhosa. Só que a gente também tem que colocar a mão na consciência e saber que seria bom a gente ajudar no final da consumação. A gente tem que organizar as coisas no final, né? Ou se você for o próprio anfitrião, depois do grande jantar, você vai ter que organizar a sua casa antes de dormir ou depois no outro dia. A realidade sempre chega. Então eu tô sentindo que o mês de março é justamente isso. Talvez nos meses passados ou no mês de fevereiro, vocês passaram por uma grande consumação, por um grande êxtase, por alguma situação ápice na sua vida que direcionou você para alguma coisa, que direcionou você para algum lugar muito especial, mas agora março é o pé no chão. É fazer as coisas necessárias para finalizar esse ciclo que também faz parte das atividades, né? Não é simplesmente você ir lá e consumir e achar que você vai viver desse êxtase para sempre. Não, a realidade depois ela bate e você depois tem que fazer como se fosse uma revisão. Eu vejo vocês muito nesse sentido de revisão mês de março,
passando por um processo de revisão. E uma palavrinha-chave também aqui é cooperação e coletividade, com essa carta aqui após a consumação. Né? Ter um senso de coletividade, ter um senso de grupo, ou pedindo ajuda para outras pessoas. Aqui me veio um 3 de ouros na cabeça. Me veio um 3 de ouros de ter a humildade de escutar o conselho de alguém no mês de março, após a consumação. Se esse número foi importante para você, número 63, 63. Vamos ver aqui o que é mais com o tarô do Osho, a gente pode ver. Após a consumação. Após uma festa, né? Tem que haver desfazer a barraca, desfazer o evento, desfazer o salão, desfazer as coisas, né? Isso também faz parte da organização. A organização não é só montar a barraca, a organização também é desmontar a barraca. Eu acho que isso vocês já entenderam bastante, né? Vamos lá, vamos ver aqui para o que mais com o tarô do Osho dessa mensagem. Caiu aqui para vocês espírito brincalhão, junto com a consciência. Opa, e junto com a carta do silêncio, arcano maior. 2 arcanos maiores saíram aqui. Então, eu sinto que essa carta do espírito brincalhão é isso, aquela brincadeira, aquela coisa, aquele espírito, aquela coisa gostosa que faz parte da vida, passou, gente, tá no seu passado, passou. E agora, depois de todo esse brilho, depois de toda a noite de Cinderela, né, do filme da Cinderela, aquela realidade depois do sapatinho, depois da meia-noite, vem. E eu não tô falando, não tô querendo entrar no âmbito que você vai voltar para aquela realidade feia, aquela realidade ruim que você tá vivendo, não. É você voltar a saber que voltar para a rotina. Tem uma questão para Aquário aqui de voltar para a rotina, de voltar à rotina com uma consciência muito maior, né? E para isso você vai ter que exercitar bastante o seu silêncio interno. Porque muitos aqui vão tentar, eu tô sentindo muitos aquarianos aqui vão tentar retomar aquele espírito brincalhão. Vocês vão tentar retomar aquele êxtase novamente. Aí vocês vão lá e tentam de novo, vão lá e tentam de novo e não conseguem voltar para aquele momento, porque agora não é momento de viver o êxtase, é momento de viver a realidade. E saiba que futuramente, daqui para frente, novamente você terá uma oportunidade de viver mais uma vez a consumação, o êxtase. Só que nesse momento é um momento de internalização, é um momento de vir para dentro, é um momento muito de retomada de consciência, de retomar para a consciência normal, alguma coisa aqui que você possa até ter consumido, ingerido, trouxe para você uma expansão de consciência muito grande. Por isso que eu até falei, se você consumiu algum tipo de medicina, ou se você participou de algum tipo de ritual, se você passou por algum tipo de experiência, eu tô pegando muito isso aqui para vocês. Só que a gente não pode viver eternamente dessa ilusão. As ilusões são importantes, as ilusões são muito importantes pra gente. Só que a gente tem que saber voltar para a realidade e também trazer um apreço, trazer saber viver na matéria. Concluindo, aprender a saber viver na matéria aqui. Vamos ver mais com o tarô? Vamos entender mais tudo essas mensagens aqui que vieram para vocês. Vamos lá. Ah lá, uma informação, página de espadas, uma notícia, uma nova maneira de enxergar as coisas,
uma notificação que pode chegar para vocês no mês de março, uma fofoca, um lembrete, uma informação, uma notícia chegando para vocês que vai despertar vocês para alguma coisa. Um rei de copas, certo? O que mais? Junto com o 2 de paus. Eu entendi agora, esse 2 de paus fez eu entender basicamente o que a gente tá falando, né? Que eu fiquei falando figurativamente até aqui agora. Mas eu tô sentindo que a vida tá convidando vocês a ocupar um lugar agora de protagonismo. E esse protagonismo, ele não é tão romantizado assim. Ele pode ser até romantizado, mas vivendo ele, você vê que de romântico não tem nada. Então esse 2 de paus me fala que vocês têm muito potencial para essa nova vida que está sendo convidado para vocês. Sabe quando a criança sai da infância e entra na adolescência, depois o adolescente sai da adolescência, vai para a vida adulta, depois da vida adulta ele vai para a vida do idoso e tal. Eu tô pegando que você tá saindo de uma fase muito importante da sua vida e tá entrando em uma outra fase da sua vida. O qual tá pedindo de você o quê? Coragem. O qual tá pedindo que você saia da sua zona de conforto. O qual você lide com a realidade. O qual você seja o rei, a rainha das suas próprias emoções. E saber lidar com o dia a dia. Saber lidar, Aquário, que tipo assim, vai ter dias, por exemplo, um exemplo assim de... Vou dar o meu exemplo, né? Eu era uma pessoa que eu romantizava muito ser taróloga de YouTube. Eu romantizava demais quando eu consumia muito conteúdo de tarô aqui no YouTube, antes de abrir o meu canal. Eu romantizava muito, achava que ia ser um mar de rosas e não sei o que, não sei o que. E realmente é muito bom. Só que existe a realidade de ser uma pessoa que se dedica a essa plataforma e de ser uma pessoa que se dedica à espiritualidade. Existe a realidade, existe o cair a ficha, entende? Então eu tô sentindo que tá pedindo de vocês agora esse choque de realidade, esse choque de senso para vocês, e que esse choque de realidade não é para transformar as coisas chatas, as coisas ficando chatas, as coisas ficando sem brilho. Não é isso. É trazendo informação para você amadurecer e saber que até as coisas muito legais tem que ter sua rotina. Tem que ter o arroz e feijão todo dia. Que vai ter dia que vai ser um saco. Outros dias vão ser um saco também, mas vai ser outros dias que vão ser muito bons. Já outros dias vão ser mais ou menos. E isso faz parte da trajetória, né? Então, a vida com esse 2 de paus está chamando você para sair de uma zona de conforto, né? Se lançar para um novo, se lançar para alguma coisa com os pés fincados no chão. Sair dessa... Uau, das ilusões, do onírico, da epifania, né? Calma, Aquário, chega, vem aqui, ó, pra realidade. Acabou. A gente deu um tempinho pra você brincar, pra você ficar pensando, pra você ficar romantizando, só que agora, com esse pajem de espadas, é como se fosse um senso de realidade batendo no mês de março aí pra vocês e falando assim, ó, vamos acordar, vamos entender. E não é que a realidade, mais uma vez, não é que a realidade ela vai ser dura com vocês. Não tô vendo isso aqui por enquanto. É porque aí agora vocês vão aprender o que é isso de verdade. Essa não é a conotação dessa leitura. Mas para vocês amadurecerem emocionalmente, para vocês chegarem no patamar de rei de copas. Para um grupo aqui de pessoas, eu acho que às vezes fica até um pouco mais difícil disso, porque
Vocês podem lidar com coisas de fato que lida muito com a subjetividade do ser, que lida muito com a arte, que lida muito com as artes no geral, que não sei o que a gente não pode, artistas não podem perder esse lado sensitivo, mas também tem que ter o pé no chão de saber vender a sua arte, de saber rentabilizar o que vai oferecer, porque somente de viver da minha arte, né, minhas coisas, porque esse Rei de Copas ele é muito artístico. Pode falar de músico também, né? Por exemplo, os grandes artistas aí, eles são artistas, mas eles também têm uma equipe, né? Eu acho que talvez é isso também que eu entendi aqui, de pedir ajuda para pessoas, de ter uma equipe que ajuda ele a dar uma aterrada nesse sentido. Eu sou artista, mas eu também vivo nesse mundo. Isso são casos mais específicos, não é para todo mundo, tá? Aquário. Vamos ver o que é mais. Caiu aqui um 5 de paus. Exatamente, o 5 de paus, nesse sentido aqui, é você entrar no game. É você entrar no jogo. Entra no jogo. Entra no game. Para de achar que você vai vencer fazendo as coisas só do seu jeito. Não vai ser só do seu jeito. Você vai vencer por muitas coisas do seu jeito. Mas tem certas outras que a gente tem que... Às vezes eu posso até ser um pouco mal interpretada aqui, mas é um risco que eu corro. Às vezes a gente, para algumas coisas, a gente tem que se alienar. Para poucas coisas, não são todas, pouquíssimas. E eu vejo que para isso você vai ter que seguir, você vai ter que ser competitivo, você vai ter que ser competitiva, você vai ter que lidar pau a pau, você vai ter que entrar no jogo, você vai ter que entrar no sistema. Porque se você quiser entrar, ficar tudo fora do sistema, não tem como você viver do que você quer. Um 8 de ouros, vejo você se especializando em alguma coisa, vejo vocês trabalhando muito no mês de março. E... Quer ver? Vou até dar um outro exemplo aqui. Ah lá! E a carta do imperador é exatamente isso. Vocês entendendo que, gente, se eu quero... Fundo do maço, a carta do louco. Se eu quero, de fato, entrar no jogo, entrar no game, eu vou ter que me sujar também. Eu vou ter que me sujar também. Eu vou ter que me lambuzar disso também, mas não perder a minha essência. Mas eu vou ter que me materializar. É como se essa leitura, eu tô sentindo que aquarianos estão com uma dificuldade de materializar um sonho, de rentabilizar um sonho, de colocar autoridade naquilo que se tem. A carta do 8 de ouros com a carta do imperador, eu vejo vocês têm um potencial muito grande para colocar alguma coisa no mundo material, só que o que falha em vocês é entrar no sistema. E aí eu vou dizer uma coisa, vocês podem entrar no sistema sendo vocês. Por exemplo, eu estou no sistema, eu trabalho por um algoritmo, mas eu trabalho do meu jeito. Eu trabalho da maneira que pra mim me faz feliz. Eu poderia estar fazendo mais vídeos, eu poderia estar ganhando mais grana, eu poderia estar fazendo mais famosa, eu poderia. Ixi, poderia super. Só que eu estou fazendo atualmente da maneira que eu acho que é o melhor pra mim e a maneira que eu dou conta. E a maneira que é sincera para aquilo que eu consigo dar hoje nesse momento. Entendeu? Então, assim, porque eu vejo que às vezes nem isso vocês querem entrar. Ai, mas eu vou ter que trabalhar para um sistema, vou ter que fazer isso, vou ter que ter uma autoridade, vou ter que colocar... Enfim, eu vejo que tem um pouco dessa dificuldade de vocês de sair do campo do onírico, das epifanias, da consumação e vir para a terra. E vir para aquilo que tem que ser feito. E mês de março vai ser esse mês. Se for o caso, peça ajuda. Peça ajuda para pessoas te auxiliarem a arrumar esse jantar.
Não tenha vergonha de pedir ajuda. Olha, gente, ficou muita bagunça aqui depois desse jantar. Vocês podem me ajudar a lavar a louça, a tirar as coisas da mesa? Peça ajuda para as pessoas. Peça ajuda para as pessoas. Tá? Mas vai chegar uma informação muito importante, um novo jeito de olhar as coisas com esse pajem aqui de espadas que vai desfazer com que vocês possam fazer o diferentão, aquariano ser diferentão do jeito que é, ser diferentão e ainda continuar em um sistema saudável. Entende? Vamos ver aqui um mantra, vamos ver uma intenção para vocês pro mês de março? Vamos ver aqui. E aqui já caiu a carta da estratégia. Nossa, melhor impossível é criar uma estratégia, Aquário. É criar uma estratégia para tudo isso, ter um plano de ação. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação, mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Então eu vejo que não é simplesmente você ir lá e agir por impulso, é você criar uma estratégia de ação, porque a capacidade, meus queridos, vocês têm desde quando vocês nasceram. Para isso aqui, vocês têm muita capacidade. Então o que pede nesse momento é a palavra-chave, a intenção para o mês de março é a palavra estratégia. Tá certo, meus amados? Eu espero que eu tenha sido contribuição. Para consultas particulares comigo é só acessar o link aqui do meu WhatsApp aqui embaixo, tá certo? Não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, ativar as notificações, a comentar, a curtir, porque essas pequenas atitudes ajudam muito esse canal, tá certo? Um beijo, um queijo e eu vejo vocês nas próximas leituras. Tchau, tchau!